Bem-vindos! Bem-vindo, João! Bem-vindo! Juliane, bem-vinda, querida! Que bom te ter aqui essa noite novamente, na parceria. Vamos juntas para mais essa jornada, mais essa live. Marlon, seja bem-vindo. De Ruano também. Boa noite. Boa noite, pessoal. Vamos entrando, vamos chegando aqui na minha sala. E eu vou encontrar vocês aí na sala de vocês, que é para isso que eu tô aqui, para encontrar vocês. Cada vez de maneira mais profunda, mais corajosa e verdadeira. Tô aqui para ajudar vocês e abraçar vocês nas dificuldades, nos dilemas, nas dores, para que a gente consiga atravessar juntos ao amor. Ao amor, esse é o nosso propósito aqui. Bem-vindo, Fernando, Leandro, Denner. Que maravilha ter vocês todos aqui, pessoal. Junta sempre, é isso aí, Ju. Parceria. Chama as amigas também, Alana, bem-vinda, Alana. Que bom que você está aqui. Chegue com o seu corpo maravilhoso, com a sua sabedoria, com a sua luz, para contribuir também nessa live tão importante de hoje, que é um assunto bem polêmico e bem difícil de falar, né? Então, vamos fazer essa egrégora forte para a gente conseguir realmente conectar uns aos outros e atravessar o tabu da gente falar sobre pornografia e relacionamentos. Isso, Alana. Sula, bem-vinda. Oi, Ronaldo. Bem-vindo, pessoal do surf aí também chegando. Que bacana demais ter vocês aqui. Enquanto eu esquento aqui essa nossa sala com boa música, música que também nos traz uma paz, né? Para a gente poder sustentar também o que a gente está vivendo hoje, né, pessoal? Que não é nada fácil, muito pelo contrário, é bastante duro e bastante difícil. Tudo que cada um está vivendo aí na sua jornada particular e na nossa jornada coletiva. Então, estou aqui novamente para... Obrigada, Lana. Eu que sou grata pela tua voz aqui também, pela tua presença. Vamos ter esse momento, essa hora juntos aqui para nos fortalecer, para sentir a nossa consciência ampliando, para sentir o nosso coração pulsando, abrindo para refletir sobre a verdade nos nossos relacionamentos. Vamos parar de se enganar, pessoal. Enganar a gente mesmo, a gente mesma e enganar os outros. Já é hora da gente começar a enfrentar as mentiras que a gente conta para nós e para os outros com muita maturidade e muita coragem, certo? Então a palavra de hoje, bem-vindo, Emerson, chegue mais. A palavra de hoje aqui dessa noite é coragem. Coragem para a gente tratar desse tema que é tão presente em todos os nossos círculos íntimos, familiares, obviamente no círculo social como cultura, né? Que é a pornografia, essa indústria de bilhões aí que nos governa inconscientemente ou conscientemente e que nos mantém muitas vezes aprisionados em padrões, em jogos, em sofrimentos que a gente precisa acordar, que a gente precisa se dar conta aonde é que eu estou me aprisionando e aprisionando as minhas possibilidades de melhores relacionamentos, de melhor sexualidade, porque a pornografia está aí me consumindo. Às vezes a gente pode pensar que estamos nós, né, buscando um caminho de excitação, né, de trazer uma pimenta a mais nas nossas relações e buscando caminhos para nos favorecer e muitas vezes sem consciência a gente acaba perdendo a mão e aí às vezes fica difícil a gente despertar, a gente acordar se não buscar ajuda, né? E aqui é um canal de ajuda essa noite, pessoal, tá? Então vamos abrir, bem-vindo, Thiago, vamos abrir aqui a verdade para a gente falar sobre pornografia e relacionamentos.
Pessoal, existe um dado de que a partir da pandemia aumentou em 600% a busca na internet pela pornografia, pelos sites pornográficos. Esses dados são da Netscope, uma empresa de software de segurança americana, que revelou esses dados em agosto do ano passado, de 2020, então ainda era relativo a 2019. De lá para cá, obviamente, isso já deve ter acelerado, né? Então, assim, de certa forma, o confinamento, o isolamento levou as pessoas a se jogarem com ainda mais intensidade na busca de uma sexualidade, de um sexo virtual, né? E de uma alimentação através desses sites pornográficos. 600% é muita coisa. E estima-se aí que 22 milhões de brasileiros e brasileiras consumam a pornografia. Então, pessoal, vamos parar de ficar com tabu de falar sobre isso, porque isso está nas nossas casas, isso está nos nossos círculos familiares, nos nossos círculos de amizade, né? Então, assim, a gente precisa desmistificar o falar sobre a pornografia e como isso mexe com a gente, no bom sentido e especialmente também no mau sentido, que é onde a gente precisa ficar mais atentos, né? Qual que é a grande diferença, né, pessoal, quando alguém fala, poxa, mas o que tem ver pornografia, nunca me fez mal, ver um pouco de pornografia, o adolescente, o jovem adulto, o adulto, bem-vindo, Rodrigo. Isso é comum, né, buscar pornografia, ver a pornografia. Bom, comum porque isso está na nossa cultura já institucionalizado, né? Só que, diferentemente das gerações mais antigas, dos nossos avós, dos nossos pais, que buscavam isso através de umas revistas, ou até depois com os DVDs, os filmes, enfim, aquilo ainda era uma outra realidade para o cérebro, né? A diferença para hoje é que basta um clique e a gente pode consumir pornografia sem parar. Estamos aí dentro das nossas casas, né, podendo nos tornar viciados imediatamente se a gente assim não tiver consciência. Então, houve também dessas últimas gerações para a nossa geração, que é completamente tomada pelo mundo virtual e pela atração de entrar nesse mundo da pornografia virtual, começaram a existir muitas mudanças no nosso cérebro. A química do nosso cérebro é diferente de quando as pessoas antigamente viam só as revistas ou filmes esporadicamente, né? Então, o que acontece? Num primeiro momento, tem uma completa interação ou uma completa transformação dos neurotransmissores, como a dopamina, que é uma substância aí responsável pelo prazer e pelo bem-estar. Então, quando a gente começa a consumir muito a pornografia frequentemente, as doses de dopamina, né, encharcam o nosso cérebro. É como se a gente fosse tomado assim por ondas e ondas e ondas de prazeres muito intensos que o cérebro não dá conta. E o cérebro começa a agir contra si mesmo e formar uma espécie de tolerância. Então, cada vez a gente precisa buscar mais estímulos de diversas maneiras nessa pornografia que a gente acaba consumindo com frequência. Então, assim, não é que ver pornografia vai te causar uma patologia imediata. Claro que isso não vai acontecer, mas começar a consumir frequentemente pode ser que sim, que altere o seu cérebro, a química do seu cérebro. E aí que a coisa é complicada. E aí que a gente acaba se tornando refém sem se dar conta que já estamos reféns por uma questão química mesmo, dessa dopamina e dessa tolerância que vai gerando no nosso cérebro e que vai levando a gente a querer mais e mais e mais, até o ponto de pessoas que acabam buscando aquela pornografia mais sórdida mesmo, mais perversa, digamos assim, né? Que não dá nem para chamar aquilo de humano, né? É algo completamente
fora de qualquer linha do meio, de um caminho do meio, né, pessoal? Então, falando ainda nessa pornografia do mainstream, porque eu acho que hoje em dia a gente pode falar tanto da pornografia do mainstream, que é onde a maioria de nós foi apresentado, né, através dessa indústria mais machista da pornografia, mais sexista, que objetificou os corpos das mulheres, que trouxe para o repertório sexual a questão da dominação e da submissão das mulheres, que trouxe essa ideia de que os corpos masculinos super bem dotados, com pênis gigantes, são o padrão que um homem deveria ter para satisfazer uma mulher, ou as vulvas femininas completamente infantilizadas, inclusive por cirurgias estéticas para diminuir os lábios da vulva de uma mulher adulta, que obviamente é diferente de uma vulva de uma criança, de uma adolescente. E fazendo um parêntese, o Brasil já é campeão mundial nesse tipo de cirurgia. Enfim, é toda uma irrealidade apresentada nesse pornô mainstream que a gente acabou consumindo, né, pessoal, e tomando isso por realidade, e tomando isso como um sofrimento também, porque todo mundo, de alguma maneira, sabe que aquilo ali causa um desconforto e, ao mesmo tempo, causa um prazer, né? Uma excitação, de novo, esse lugar da dopamina que eu falei para vocês, mas que depois, na realidade, quando você vai para o encontro com outra pessoa real, vira um outro universo e vira um universo difícil de encarar a realidade, né? Então, é como o mundo virtual da pornografia e toda essa química no cérebro acaba nos afastando da possibilidade de um encontro mais real, mais na presença com aquele ser humano real que está ali na minha frente. E essa que é a grande questão e o grande dilema, né, dessa ponte, dessa transição da pornografia para a realidade do encontro humano. Daqui a pouco eu vou trazer para vocês 3 depoimentos de homens bem corajosos que me escreveram, tiveram coragem de se expor, confiam em mim também, têm confiado aqui no meu trabalho e escreveram sobre as suas vivências na pornografia. Quanto à pornografia, são 3 vivências bem distintas e que vai valer muito a pena vocês ficarem até o final da live para acompanharem também como é a perspectiva de cada um deles em relação a esse tema. E antes de eu entrar nesse primeiro depoimento de um deles, que é bem clássico do pornô mainstream, que ele é assim, ele é assumidamente pornográfico, um seguidor, espectador meu que falou, eu sou absolutamente pornográfico. E ele fez esse depoimento. Antes de eu trazer esse depoimento dele, eu quero também falar para vocês, ainda naquela questão da química do cérebro que a gente comentava antes, um outro dado importante que é o seguinte. Só um minutinho, pessoal. De um pesquisador de Harvard, um psiquiatra e pesquisador de Harvard, chamado Kevin Majerus, que simplesmente fez uma pesquisa incrível, né? Já vem fazendo essa pesquisa há bastante tempo, e ele traz um estudo muito interessante que explica como o nosso cérebro começa a agir quando a gente assiste pornografia frequentemente. Então, primeiro ele conta sobre um experimento que ele fez com ratos. Ele colocava numa jaula um rato que ficava esperando pela entrada, então, dessa ratinha. A ratinha entrava, ele copulava com a rata, logo depois se desinteressava pela rata. Vinha uma segunda ratinha na jaula, ele copulava e depois se desinteressava. E assim sucessivamente até morrer. Essa foi a história que ele foi investigando e tratando desse estudo com os ratos e que é um comportamento, segundo ele, muito comum com os animais, que é observado esse efeito em vários animais. Quando eles copulam com uma fêmea nova, logo depois eles perdem o interesse. Então, ele diz que a pornografia funciona de um modo parecido também no cérebro dos homens, afetando a região que os faz diferenciar
a realidade do que é, do que não é. Enfim, para os homens é como se cada vídeo pornográfico oferecesse uma opção diferente de parceria, ou de parceira, melhor dizendo. Então eles se acostumam com esse padrão de rodízio. Isso que esse cientista traz, que esse psiquiatra traz. Por isso, quando as pessoas começam a ver filme novo em pornografia, os cérebros acabam não entendendo que aquilo não é realidade. Por causa da dopamina, que é esse neurotransmissor de prazer e de bem-estar que eu falei para vocês, porque vem sendo aí liberada em grandes quantidades. Então, essa primeira exposição a uma nova mulher, que é uma potencial parceira, não era uma coisa que acontecia muito com os nossos ancestrais. Talvez uma vez lá na vida deles, né? Então o cérebro pensa que isso que está acontecendo é uma coisa gigante. O cérebro não sabe que o jogo mudou completamente. Não entende que essas mulheres são virtuais, apenas virtuais. Então, com cada uma, ele causa uma inundação de dopamina toda vez, clique após clique. E é por isso, segundo esse pesquisador, que a pornografia pode se tornar uma atividade tão viciante. O excesso do tipo de conteúdo pornográfico acaba hiperestimulando as pessoas. E os receptores de dopamina acabam sendo destruídos. Por isso, a pessoa sente que só viverá aquela experiência intensa de prazer e bem-estar se consumir mais e mais e mais pornografia. Vamos ver o que o Emerson falou. A maioria não se masturba 2 vezes com o mesmo filme e a mesma cena. Olha só que depoimento importante esse, Emerson. Vou repetir. A maioria dos homens não se masturba 2 vezes com o mesmo filme, a mesma cena. Tá vendo? Isso vem a corroborar completamente com esse pesquisador de Harvard, psiquiatra Kevin Majerus. Enfim, pessoal, isso acontece muito, né, no mainstream, no pornô mainstream, essa carga também super veloz dos enredos, das cenas, da prática, do que vão mostrando, né, nas imagens, enfim, aquela ansiedade, aquela performance irreal. E esse rodízio, né, de que cada cena de sexo, cada mulher que aparece, o cérebro do homem detectando como uma inundação de dopamina e oba, quero mais, oba, vem algo novo. Então, esperando sempre e buscando essa novidade. E claro, pessoal, que imagina isso depois, quando vai para a realidade, com outra mulher. É óbvio, e depois vou mostrar para vocês aqui também, que as pesquisas mostram que o homem que consome muita pornografia, obviamente, acaba se desinteressando sexualmente pela parceira real e, inclusive, pela sua vida sexual na realidade. Acaba se isolando e se satisfazendo nesse vício, nessa droga, porque é uma espécie de droga que acaba acontecendo. A gente não quer falar sobre isso, né, pessoal? A gente fica resistindo de colocar nomes aos bois, mas isso pode acontecer, porque é o mesmo processo que se dá como outros tipos de vícios que as pessoas têm em drogas. Então, é urgente a gente falar sobre isso quando a coisa já chegou nesse ponto, né, de falta total de controle, da pessoa estar distanciada da realidade, distanciada da parceira, ou não querendo nem mais investigar a sua própria vida sexual, né, e ficar só na pornografia. Eu vou ler então o depoimento, esse primeiro depoimento dessa pessoa que falou da pornografia assumidamente como sendo um homem pornográfico. Bem-vindos, pessoal, Claudinei, Tiago. Vão chegando aí que a noite hoje é bem importante. Ele fala o seguinte, pessoal: sou um homem extremamente pornográfico. Entendo o trauma ou o mal psicológico que pode causar em alguém ou no casal, mas a mim nunca me afetou, muito pelo contrário.
Muito o que aprendi foi e é através dessa cultura pornô, seja com filmes, acho importante para o casal, com leitura, até mesmo em conversas com amigos e amigas e até mesmo em casa de swing. Com a minha esposa, minha ex-esposa, fui 2 vezes a pedido dela, mas lógico, os 2 de acordo. E te afirmo, fizemos amor lá e foi surreal. Acho a pornografia essencial na vida adulta. Lógico que cada caso é um caso. Na minha vida ainda é importante para despertar fetiches, desejos reprimidos, enfim. Como já te relatei em nossas conversas anteriores, minha atual esposa sempre foi muito reprimida por antigos parceiros. E como costumo brincar, ele colocou entre aspas, na minha administração, eu procurei fazer tudo diferente, mandando vídeos no meio do dia, insinuando posições sexuais até então que eram tabu para ela. E como eu poderia fazer isso se não fossem esses canais que propagam a pornografia? Algo que sempre foi barreira para ela era o sexo anal. Lógico que, como bom malandro carioca, tratei de identificar. E passei a instigar com vídeos, brinquedos eróticos, e hoje te afirmo, tenho o melhor sexo anal que poderia imaginar, e para ela também. Os corpos se encontram verdadeiramente. Bom, aí tá um exemplo clássico, né, de um homem que cresceu e buscou a indústria pornográfica como a fonte do seu conhecimento sobre sexualidade e sobre o sexo com outra pessoa, né? Clássico isso. Mas eu quero chamar a atenção, não quero julgar, porque aqui o meu papel não é julgar ninguém. Cada um tem a sua consciência e cada um está no seu caminho de evolução e buscando a sua maneira de estar no mundo, né? Mas creio também que o meu papel aqui é dar uma provocada, dar uma chacoalhada em vocês para refletirem, certo? Para refletirem e trazendo, claro, pesquisas, dados científicos e informações para que vocês mesmos possam se auto-investigar, realmente procurarem dentro de vocês qual é a verdade do que vocês estão vivendo. Enfim, voltando para o caso dele, que cresceu e que buscou na pornografia esse caminho e aqui até hoje ele está nisso, né? E se diz extremamente sexual e pornográfico. O que me chamou a atenção e que eu vou puxar a orelha dele aqui com carinho é que ele comenta, né, que a mulher dele foi muito reprimida, ex-mulher. A ex-mulher ele foi na casa de swing, chegou ao ponto deles terem essa liberdade um com o outro, enfim, fizeram de tudo, experimentaram de tudo. Com a atual mulher, ela teve essa repressão nas outras relações e ele, quando ele põe ali, entre aspas, sob a minha administração do malandro carioca, fui apresentando a ela todos esses repertórios, né? Então, assim, as mulheres que estão aqui essa noite sabem que é muito comum, que é o mais comum, a regra quase, que os homens, a maioria dos homens, façam o que eles querem fazer na cama sem terem comunicação com essa mulher e serem mais, obviamente, protagonistas, né? E guiarem o ato sexual da maneira que eles querem, para o prazer deles. Isso aí, toda mulher já vivenciou isso na vida e a maioria de nós hoje em dia não quer mais isso. Porque também está despertando e porque está conhecendo o seu próprio corpo, buscando o seu próprio desejo e buscando essa igualdade também de prazeres e de sentidos no sexo, obviamente. Não ficando ali como passiva ou só atendendo ao prazer do homem. Isso aí, pessoal, é uma realidade que já está mudando e muito. Eu não vejo nenhum problema dele ter estimulado a mulher, mandado vídeos, etc, etc e tal. Mas ela não está, meu amigo, sob tua administração, né? Eu sei que você falou isso de uma maneira, assim, brincando, como malandro carioca, como você falou, mas isso é um machismo aí que você tem que rever. Que mulher nenhuma deve estar sob a tua administração. Você deve estar sob a tua própria, da tua vida. E ter uma percepção de que ela talvez
possa ter vontades também distintas das tuas, né? E que você também pode se abrir mais para deixar essa sua mulher ser protagonista também. Deixa ela também te guiar em coisas novas que talvez possam ser distintas da pornografia. Porque eu vou dizer para vocês, a maioria das mulheres sofre com isso, em atender também a expectativa do homem, né? Tem essa questão da submissão encruada em nós, em nosso corpo, na nossa mente. Então, assim, é difícil você dizer para um homem: eu não quero fazer isso, eu não gosto assim, eu prefiro de tal jeito. É difícil, a gente está num processo ainda para ter essa voz na intimidade também. Então, eu te sugiro, por mais que vocês tenham essa liberdade através da pornografia e seja bom, deixa a tua mulher ser também protagonista, deixa ela, estimula ela a trazer o que ela quer, seja um pouco menos, ou solta a mão de ser tão dominador, certo? Tão ali macho alfa, dá uma descansada nisso, talvez até a dopamina no teu cérebro deu uma regulada, porque eu acho também que você está aí precisando de bastante carga, bastante estímulo todo o tempo, pornográfico, sexual, enfim, para manter isso num lugar talvez que tu tem que te perguntar: será que isso está realmente equilibrado na minha vida? Será? Vamos ver o que a Ju falou. No Oriente há o Kama Sutra. Aqui a repressão é tanta, a hipocrisia é tanta, que é a indústria pornô quem monopoliza essa difusão, com o viés que convém. Perfeito, Ju, perfeito. Sim. É a repressão e a hipocrisia que andam de mãos dadas, né, Juliana? E que a gente está aqui justamente para começar a falar sobre isso, pessoal. De novo, não é para julgar, não é para ficar apontando o dedo na cara de ninguém, não é para causar discórdia, mas é para causar reflexão, para a gente conversar, para a gente trazer à tona, especialmente o que está aí escondido, né? O que mais que a Ju fala aqui? As fontes de informação no Ocidente acabam se debruçando sobre critérios técnicos e sanitaristas. Pois é, Ju, mas eu vou te dar agora uma fonte importante, já vou entrar nisso agora, que bom que tu já trouxe esse tema. É uma boa referência para os homens e as mulheres, em geral, todos nós, sem distinção de sexo, obviamente, ou de gênero, melhor falando, que é o seguinte: uma boa fonte de pesquisa científica séria, viu, Ju? Sem avançar sobre a vivência da libido, do afeto, da liberdade. Perfeito, Ju. É como se essas coisas estivessem separadas, né? E que esse que é o rumo. A gente precisa integrar a sexualidade, a vivência da libido com o afeto, com a liberdade. Esse é o salto de consciência que a gente precisa dar e que a gente vai dar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Discutindo, refletindo, colocando o sexo na mesa, ou melhor, na sala agora aqui para conversar, né, pessoal? Uma fonte que eu ia dar para você, Juliane, para as pessoas que estão interessadas em realmente se auto-investigarem, é Your Brain on Porn, que é um site inglês que existe há mais de 20 anos, um site que não é comercial, não tem nenhum conteúdo de venda, as pessoas não aceitam dinheiro desse site, é absolutamente confiável, um site inglês que existe há 20 anos, formado, criado por pessoas que foram muito dependentes de pornografia e também por um professor renomado, um biólogo que, enfim, que também é anatomista, fisiologista, estuda as patologias, e esse site é super completo em termos de estudos científicos sobre os danos que a pornografia causa no cérebro das pessoas. Então, e ali tem muitos depoimentos de homens viciados, de mulheres viciadas, e é riquíssimo. Eu trouxe para vocês algumas questões aqui que apareceram lá. Por exemplo, o que esses estudos científicos do site Your Brain on Porn estão alertando para nós aqui? Que vício em pornografia na internet existe, que todos os vícios envolvem uma constelação de mudanças cerebrais fundamentais, compartilhadas, que foram aí documentadas em vícios de substâncias químicas
e que se refletem em um conjunto específico de sinais, sintomas e comportamentos. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso, quais são os sinais, quais são os sintomas e os comportamentos de quem já está ficando viciado ou já está viciado na pornografia. Bem-vindo, Marão, bem chegando, Márcio Roberto também. A pornografia na internet está induzindo gosto sexual em alguns usuários. A pornografia na internet está exacerbando ou induzindo vários outros sintomas: perda de atração pela parceira ou parceiro real, ansiedade social, depressão, nevoeiro cerebral, falta de motivação, dormência emocional, sintomas de abstinência, enfim, escalada para a busca de material mais extremo, mais violento de pornografia. E, gente, os estudos científicos que são publicados nesse site, Your Brain on Porn, para quem está chegando agora, por exemplo, quais os efeitos da pornografia nos relacionamentos? Tem mais de 80 estudos vinculando o uso da pornografia a menos satisfação sexual e no relacionamento também. Todos os estudos envolvendo homens relataram que quanto mais uso de pornografia, mais pobre satisfação sexual ou de relacionamento. E embora alguns estudos relatem pouco efeito de uso na pornografia feminina, na satisfação sexual e no relacionamento das mulheres, muitos relatam efeitos negativos na excitação das mulheres, efeitos negativos na satisfação sexual e nos relacionamentos. Enfim, pessoal, tem vários outros estudos que depois eu posso comentar com vocês, mas aqui eu acho que esses dois primeiros são bem importantes, trazendo de novo a questão do relacionamento, que é óbvio que isso acontece, né? Que as pessoas acabam se distanciando e não tendo satisfação com quem está ali real na sua frente, e que a excitação é prejudicada, que a satisfação sexual é prejudicada. Mas em relação agora às mulheres, né? A gente falou antes sobre o mainstream do pornô, né? O mainstream pornográfico. Agora, mais recente, existe já o pornô feminista e o pós-pornô, que são vertentes de mulheres, de estudantes, de criadoras, de produtoras e de também muitas acadêmicas, estudiosos de academia, enfim, de universidades, trazendo a questão da apropriação das mulheres também dessa via da pornografia mais voltada a atender aos desejos femininos, aos ritmos femininos, ao olhar feminino, ao erotismo feminino. Então, assim, isso já está acontecendo, existem também vários sites no mundo todo e criações mais não oficiais, né? Trazendo um conteúdo que as mulheres estão gostando, enfim. Mas aí entra também essa questão, né, pessoal? Isso é importante, sim, óbvio, que as mulheres se apropriem do que uma cena erótica ou pornográfica que me inclua, que inclua o meu corpo como ele é, na verdade da minha vulva como ela é, na sutileza erótica ou no jogo do erotismo, como eu me vejo, como eu me sinto que posso pertencer, onde eu não estou sendo só submetida à pressão e à violência de um homem, onde eu sou protagonista desse filme, onde eu estou aqui num ato sexual que eu estou protagonizando. Enfim, isso é super importante, que as mulheres façam, criem e tenham esses caminhos também no erotismo e na pornografia. Mas não quer dizer que elas estão aí privadas de acontecer também o vício, que isso também pode acontecer, pessoal. O vício não é uma questão de gênero, né? E não é uma questão de que seja, então, um mainstream um pornô mais mainstream ou um pornô feminista ou um pós-pornô. Enfim, de novo, vai para a química do cérebro e é isso que vai alterar ali a capacidade de regulação desse neurotransmissor da dopamina. Então, assim, o conteúdo que você está consumindo, seja mais leve, seja mais pesado, pode te levar para o mesmo
para a mesma dependência, digamos assim, né, pessoal? E aí eu vou ler agora um segundo depoimento dessa noite de um homem justamente falando que a luta dele, né, da dependência química que gerou o consumo de pornografia e que não foi através dos filmes pornográficos. Olha que interessante, foi através de contos eróticos. Que, enfim, porque é muito a linha tênue aí, né? Como funciona o erotismo dentro de cada um, enfim, que desperta em cada um. E ele fala o seguinte, ó. Muitos acham que pornografia é apenas assistir vídeos no celular ou no computador. Mas não é só isso. Ficar 4 horas lendo contos eróticos também é. Tive problema com isso há uns tempos atrás. Eu preferia ficar em casa lendo do que sair com os amigos. Na época eu estava com 28 anos, recém-saído de um relacionamento. Meus amigos me chamavam para sair e raramente eu ia. Mexendo na internet, eu caí num site de contos eróticos. No começo eu lia só para me distrair. Depois o negócio foi ficando sério. Eu lia e me masturbava de 4 a 5 vezes por dia. 3, 4 vezes por semana. 4 a 5 vezes por dia, de 3 a 4 vezes por semana, na masturbação a partir desses contos eróticos. Isso começou a me atrapalhar, eu não dormia direito, tinha dificuldade de me concentrar no trabalho e nos afazeres. Numa conversa informal com uma amiga psicóloga, eu relatei o que acontecia. Ela me orientou a procurar ajuda. Fui afastado do serviço e iniciei um tratamento com um psicólogo e uma sexóloga, onde eu descobri que o vício era resultado principalmente do medo de ser rejeitado. Olha que importante esse depoimento, pessoal. Depois a gente vai falar mais sobre isso. O vício era resultado principalmente do medo de ser rejeitado. Passei em tratamento por 1 ano e 8 meses. Foi-me recomendado na época, sempre que sentisse vontade de me masturbar, que fizesse qualquer outra coisa. Hoje estou bem, com 40 anos, mas durante um tempo tive dificuldade nas minhas relações sexuais, principalmente para gozar. Segundo a sexóloga, foi a síndrome do punho de ferro. Com o tratamento, eu procurei entender melhor meu corpo e minha cabeça. Gente, esse caso desse homem corajoso que escreveu para compartilhar com vocês a dor dele, o processo de vício dele, e está contribuindo com todos nós aqui essa noite. Eu já te agradeço novamente por ter tido a coragem de enviar o teu depoimento. É um retrato clássico de como as coisas podem acontecer, né? Por uma desilusão amorosa, ele se afasta um pouco dos amigos, entra aí nesse site de contos eróticos e é absorvido por aquilo, né? A cabeça vai aliando aí, claro, toda uma questão emocional que ele não foi investigar na época, né? Que talvez ele não tivesse consciência do quanto ele teria sofrido a partir do fim desse relacionamento. E aí desencadeia o vício na pornografia para preencher esse lugar, né? E criar esse isolamento social que ele criou e ficou sem conseguir trabalhar. Teve que se afastar do serviço dele, inclusive, para se tratar. Então, pessoal, como eu escrevi ontem também num post para vocês, quantas vezes nas nossas vidas a gente vai buscando compulsões, né? Seja na pornografia, na alimentação, na bebida, nas drogas, para tentar tapar justamente esses buracos emocionais que a gente não está enxergando, que a gente não está querendo muitas vezes enxergar e que a gente precisa buscar ajuda antes de começar a acontecer esse caminho duríssimo, né? De ficar aprisionado numa vida por causa de um vício. Então, pessoal, não fiquem esperando o momento certo para ir perguntar para alguém se o que está acontecendo com vocês é normal ou não. Se você já está sentindo que você já está se passando, que você já não está conseguindo, daqui a pouco eu vou falar sobre os sinais, que você não está conseguindo se concentrar para fazer o seu trabalho,
Se você durante o dia precisa várias vezes escapar para ver cenas eróticas, para ver filmes pornográficos, ou cenas que fiquem te despertando sexualmente, se você está com isso como um tema central da sua vida, focado nisso, se você não está conseguindo se relacionar bem com a sua parceira, com o seu parceiro, porque a sua cabeça fica nisso, tudo isso são indícios de que está, sim, abalada a química do teu cérebro e que tu precisa, sim, buscar ajuda. Não fica resistindo a buscar ajuda. Vou trazer para vocês agora um dado crucial para quem ainda, fica se questionando, será que eu estou exagerando? Será que não? Tá tudo bem, é normal eu consumir tanta pornografia assim? Afinal, qual é o estado atual da pesquisa sobre o vício em pornografia na internet e os efeitos da pornografia? O diagnóstico oficial, pessoal, é o seguinte. Tá no Código Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde, o CID, que é, assim, o manual de diagnóstico médico mais utilizado no mundo. Tá escrito lá, desde 2018, contém esse novo diagnóstico adequado para essa dependência de pornografia, que se chama transtorno do comportamento sexual compulsivo. Transtorno do comportamento sexual compulsivo. Oi, Hugo, bem-vindo, bem-vindo, Israel. O que seria, então, o transtorno do comportamento sexual compulsivo diagnóstico, né? Prestem bem atenção vocês aí, pessoal. O transtorno do comportamento sexual compulsivo é caracterizado por um padrão persistente de incapacidade em controlar os impulsos sexuais recorrentes e intensos. Entre os sintomas, pode ocorrer da atividade sexual se transformar num ponto focal da vida de uma pessoa. Como eu falei daquele primeiro depoimento que a gente leu, que a pessoa fica muito vidrada em sexo todo o tempo. A pessoa fica num ponto focal da vida da pessoa de tal maneira que ela negligencia sua saúde, cuidados pessoais ou outros interesses, atividades e responsabilidades. Podem ocorrer sucessivos esforços mal sucedidos em reduzir o comportamento sexual recorrente, mesmo em face de consequências adversas e um prazer mínimo ou até inexistente. Ou seja, a pessoa tenta, tá se esforçando, mas não está conseguindo mudar esse comportamento. Tá esse padrão de fracasso em tô tentando mudar e não consigo, tô tentando mudar e não consigo, tô tentando sair dessa pornografia e não consigo, tô tentando mudar meu foco e não consigo, é um indício já para esse transtorno do comportamento sexual compulsivo. Depois, quem tiver interesse, pode me mandar por direct também perguntas e eu posso enviar esse texto também, posso enviar informações científicas para vocês que estão interessados aí em se investigarem profundamente. Certo, pessoal? Isso aqui eu fiz para vocês, para atender também a ampliação de consciência essa noite aqui. Então, pessoal, vamos voltar ali agora aos sinais, que eu prometi para vocês, já falei alguns aqui. Mas então, quais seriam os sinais para o vício em pornografia? Vamos lá. Podem anotar até se quiserem aí, hein? A pessoa não consegue deixar de visitar páginas pornográficas pelo intervalo de alguns dias, muitas vezes mesmo quando está trabalhando. 2. A produtividade dessa pessoa cai absurdamente, bem como o compromisso com as obrigações sociais antes realizadas. Ou seja, a produtividade vai caindo absurdamente e ele vai se distanciando das obrigações que antes ele conseguia realizar. 3, e a mais importante ao meu ver, as relações reais e os contatos pessoais são trocados por relações virtuais ou pelo puro isolamento. Como a gente viu nesse segundo depoimento desse homem corajoso que escreveu, que foi clássico para trazer
justamente o que acontece com a pessoa, né? Como ele se distanciou das relações pessoais dele, os contatos pessoais dele foi trocando para ficar ali completamente absorvido no vício que ele estava, naquela leitura, naquele site pornográfico que ele entrou dos contos. E se isolou completamente. E aí perdeu o trabalho, teve que parar o trabalho para começar a fazer o tratamento. Enfim, pessoal, não vamos deixar chegar nesse ponto, vamos começar a acordar, até porque ainda mais desafiador estarmos na pandemia, né? Estarmos isolados e a internet estar nos bombardeando todo o tempo e a gente já viciado também em entrar todo o tempo nos aplicativos, nas redes sociais, enfim. Eu sei que está muito duro em diversos sentidos e inclusive na questão sexual também, para todos nós, né? Mas é um momento da gente refletir, já que a gente está mergulhado no sentido assim que a gente está tendo que mergulhar para dentro de nós, para saber cada vez mais quem nós somos e o que estamos fazendo aqui, né? E quais são os meus desafios, os meus medos, as minhas dores, enfim, como a gente não tem como fugir da gente nesse momento, com as distrações que a gente tinha antes, né? De ir para bares, ir para balada, ir para casa de swing, ir para o que for que cada um queira para desopilar completamente, como a gente não pode fazer isso agora. Vamos ter coragem para realmente para se investigar, pessoal. E para tentar reduzir esse consumo todo do estímulo sexual através da internet. Vamos tentar fazer um pacto aqui hoje. Eu tenho certeza que essa vai ser a primeira live de muitas sobre pornografia. Até quero saber de vocês se vocês querem que na próxima live eu traga uma pessoa que eu vou entrevistar, que já foi atriz pornô, que sofreu, assim, violências brutais. Brutais. Conseguiu se afastar, hoje está recuperada, está com a vida estruturada, mas a minha ideia, por exemplo, de trazê-la para uma conversa e para que vocês escutem essa mulher, é para vocês verem ali a pessoa real falando, testemunhando o que acontece com uma mulher na indústria pornográfica brasileira. O que tem de horror por trás do que vocês estão vendo. De novo, não estou aqui para julgar, trouxe todos os caminhos aí para vocês essa noite, dados científicos também, explicações sobre como o cérebro funciona nessa questão. Então, assim, pessoal, é a gente que tem que querer despertar. Senão a gente é consumido pela nossa inconsciência e pelo que acontece dessas reações químicas no cérebro que chegam a um ponto que a gente não se dá conta mais e já está aprisionado. Vamos lá, vamos tentar ter coragem para enfrentar esse tema. E eu vou trazer essa mulher para uma próxima conversa sobre pornografia, porque a gente precisa sim enxergar que tem ali toda uma quantidade imensa de gente sofrendo por trás dessas cenas, sendo abusadas, sendo usadas de todas as maneiras mais terríveis que um ser humano pode passar. Então tem toda a questão, né? A gente tem a questão psicológica, a questão emocional, a questão dos relacionamentos, mas tem a questão humana, pessoal. E eu quase me emociono quando falo disso, me seguro, porque como mulher, só de imaginar o que é essa mulher tá vivendo, o terror que é na indústria pornográfica e fazem com os corpos delas, muitas vezes porque não tem outro caminho para sobreviver, enfim, acaba entrando nisso. Mas como mulher, isso para mim é a morte em vida, sabe? É a morte em vida. Eu ia trazer outro dado para vocês aqui sobre pessoas que falam, né, não, mas será que o universo da pornografia não reduz o número de estupros? Muito pelo contrário. Isso também está lá nesse site que eu passei para vocês, Your Brain on Porn, falando sobre o aumento dos estupros a partir do consumo de pornografia. E não dá mais, pessoal. Por favor. Cada vez que vocês forem ver um filme pornô, tentem lembrar
Eu sou um ser humano, eu não quero ver, não quero patrocinar o sofrimento humano. Não quero patrocinar o sofrimento humano, porque é isso que acontece no final. As pessoas ficam viciadas e ficam aprisionadas num sofrimento atroz. Não tem porquê, né? Claro, isso não acontece com todo mundo, mas isso está acontecendo cada vez com muito mais frequência. E também por causa da pandemia. Então é hora de se ligar, é hora de acordar que esse é um problema gravíssimo. E isso que eu não entrei também hoje ainda na questão dos nossos jovens, adolescentes, que na verdade há indícios e há números que falam de que a partir dos 10 anos as crianças já estão consumindo pornografia. E como que uma sociedade como a nossa não vai acordar para ver isso como algo que não dá? Não dá para a gente ter crianças de 10 anos consumindo pornografia, adolescentes, mais gerações sendo completamente massacradas por essa indústria. Não dá. Nós que somos pais, vocês que têm filhos aí, também comecem a prestar atenção nisso. Por favor, pessoal. Deixa eu ver aqui que teve mais gente que escreveu. E nossa, essa live passou super rápido. Faltam 9 minutos para a gente terminar. Se vocês quiserem trazer alguma pergunta, ainda dá. Eu prometo que a gente vai continuar esse tema muitas vezes por aqui, para as corajosas e para os corajosos, certo? O Adriano falou, gosto de ver uns vídeos, mas não a ponto de ser um vício. Que bom, Adriano. Que bom que você está bem consciente disso. Que não está te atrapalhando ainda como um vício, mas fica atento. É uma boa pedida para a próxima live, diz o Xavier. Eu já namorei uma garota de programa e ela falava que a vida dela era de sofrimentos. Olha só. Olha, Xavier, você deve ter acompanhado então de perto, né, através desse testemunho dela. Deve ser muito duro, né, Xavier? Também estar ao lado de uma mulher que já tenha sofrido tantos abusos na questão do sexo e da sexualidade. E vou querer que você me escreva sobre isso, tá, Xavier? Aqui diz o Emerson, a minha geração era na base de Emanuele, que nem aparecia nudez frontal. Hoje as novas gerações têm acesso a violações a qualquer momento nos tablets e smartphones. Isso é brutal, brutal, Emerson. Isso me deixa assim, ó, a flor da pele, porque emocionada e com raiva ao mesmo tempo, porque não dá. A gente precisa, pelo menos se com as nossas gerações a gente não conseguiu proteger, vamos proteger das nossas crianças, dos nossos adolescentes, porque é isso, é um clique, é um toquezinho e a brutalidade está toda ali ao acesso imediato. Marão Filmes, Marão querido, sensacional o seu texto, Fernanda, muito importante te ouvir. Gratidão, Marão. Estou aqui nessa minha missão, cara, de servir ao amor e à expansão da consciência, bancando essa coragem também, porque não é fácil, não. Elisa chegou agora, bem-vinda, Elisa. Depois você vai poder acompanhar essa live, já que você chegou agorinha. Eu vou gravar para vocês, vou deixar no meu feed. Assistam novamente, compartilhem essa live de hoje, não por minha causa, tá? Que isso é o que menos importa para mim, mas pelo conteúdo que foi passado, pela troca que foi passada, pela coragem de pessoas que me escreveram, que colocaram seus depoimentos ali para que chegue até vocês, para que transformem vocês e outras pessoas que precisam ouvir sobre isso e para a gente começar a desmistificar esse tema da pornografia nos relacionamentos e tratar como uma coisa séria, uma coisa absolutamente séria, não é brincadeira, é grave, é questão de saúde mental. Elisa, obrigada, meu amor, gostei muito de teus conteúdos, gratidão. Linda missão, obrigada, Juliana, obrigada, Elise. Eu estou muito feliz que vocês estão aqui comigo, me acompanhando, mulheres corajosas também, porque eu sei que às vezes não é fácil, né? Escutar o que eu tenho para dizer, o que eu tenho para escrever, e eu confio que cada um que está chegando aqui nesse meu perfil, nesse nosso encontro, é
para contribuir, é porque quer crescer, é porque quer expandir a mente, o coração, o corpo e a alma. Então vamos juntos, pessoal. Vamos seguir aqui o nosso caminho, né? Vou dizer para vocês então nesses últimos minutos da live, anotem aí esse site que eu passei para vocês, yourbrainonporn.com. Mesmo que seja um site em inglês, vocês podem ler em português. Tem todos os estudos científicos muito atualizados sobre diversas questões de como a pornografia nos afeta. Pessoas que já estão preocupadas com esse tema, por favor, vale a pena essa investigação. Entrem lá, que vai ser muito precioso para a vida de vocês. Certo? Mulheres e homens e todas as pessoas que participaram aqui hoje. Escuta e compartilhe. Obrigada, Juliane. Compartilhe assim, por favor, pelo amor e pela expansão da consciência entre todos nós. Eu vou ficando por aqui então, pessoal. Ó, o Sandro. O que você tem para dizer de casais swing que divulgam... Peraí. Vamos lá. O que você tem a dizer de casais de swing que divulgam fotos e filmes? Olha, Sandra, essa pergunta chegou agora no finalzinho da live. Eu não vou julgar, né, Sandro? Quem sou eu para julgar o que eles estão fazendo, o que eles estão divulgando? Eu acho que vai da consciência de cada um, né, Sandro? E da responsabilidade de cada um. O grande lance é que todos nós temos autonomia para decidir o que a gente quer fazer com as nossas vidas. Se a gente quer contribuir para o progresso humano ou se a gente quer diminuir e estancar o processo humano, trazendo mais lixo, trazendo mais porcaria, trazendo mais perversão, trazendo mais vaidade, trazendo mais luxúria no sentido superficial. Mas cada um vai escolher o que a sua consciência lhe trouxer. Se vocês estão aqui e estão me ouvindo até agora, é porque eu estou provocando a consciência de vocês a buscarem maior verdade no que vocês pensam, com o que vocês sentem e com o que vocês fazem. E a energia sexual vem desse fazer, né? Vem desse criar, vem dessa força de vida que a gente precisa se apoderar, mas para elevar a consciência. Não para gastar só essa força do sexo, essa força erótica, por puro egocentrismo, por pura banalidade, certo? Vamos fazer subir esse fogo aí para o nosso coração, para a nossa consciência e realmente acreditar que o sexo e o amor andam juntos sim. Vamos ver, nós temos que absorver o máximo dos teus conteúdos, porque as pessoas estão cada vez mais doentes pela pornografia. Pois é, Xavier. Boa noite, lindeza. Gratidão por hoje, por ontem, por amanhã. Obrigada, Juliane, querida. Vamos subir os corações. Cliquem, 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 pessoal. Obrigada. Beijos de muitos corações. Um abraço muito caloroso e carinhoso em cada uma de vocês. Compartilhem, então, revejam e compartilhem a nossa live de hoje. Fábio, bem-vindo e tchau, Fábio, que chegou muito no final, Fábio, querido. Até, pessoal. Vou fechar agora aqui para a gente poder gravar. E tá no feed. Beijão. Até mais.